Paz do Senhor, pessoal. Estamos aqui hoje para estudar a nossa lição da Escola Dominical, que tem por título A Verdadeira Riqueza. É a última carta, as cartas ali do Apocalipse, é a carta à sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Antes de ler o textuário, eu queria fazer uma pergunta para você. Você está aqui por obrigação? Será que estudar a palavra de Deus para você é uma obrigação ou é um prazer? Você tem 10, 15 minutinhos do seu dia para separar, num momento como esse, para estudar a palavra do Senhor? Não é uma pregação, é um estudo, para que o Senhor fale contigo, para que isso crie raiz no teu coração, para que um dia, se você for questionado sobre alguma coisa da palavra de Deus, de repente um amigo, alguém da escola, da faculdade, você vai ter bagagem para responder algo para essa pessoa? Então eu te convido a assistir esse vídeo, a ficar aqui, assistir até o final e ver aquilo que Deus tem para nós, para que nós possamos estudar a palavra de Deus, sermos aplicados, né? Para que a gente não seja ouvinte esquecido, mas que a gente guarde a palavra do Senhor no nosso coração. E que eu e você, a gente não tire esse tempo por uma obrigação, mas que seja um prazer, que você possa falar: olha, Senhor, eu estou aqui porque eu te amo, porque eu tenho prazer em estudar a tua palavra, em saber aquilo que o Senhor diz e aquilo que o Senhor quer para a minha vida, né? E que eu possa guardar isso para transmitir a outros. Amém? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Por que Deus prefere uma pessoa fria a um cristão morno? Como pode isso, né? Aqui Jesus ele faz uma repreensão a essa igreja. Olha, você não é frio e nem quente. Você é morno, e porque você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mais uma vez, em mais uma igreja, nós vemos que o Senhor Jesus não fez nenhum elogio a essa igreja. O Senhor ele só apontou os erros ali, aquilo que estava errado, e no final, novamente, o Senhor ele fala qual é o caminho, qual é a solução para essa igreja. E nós vamos ver aqui qual era o contexto. Você conhece Laodiceia? O que tinha nessa cidade? O que acontecia ali? Como a gente pode ver ao longo dessas cartas, o Senhor Jesus ele usava fatos que estavam acontecendo naquela cidade, o que era do cotidiano deles, o que era familiar a eles, para que eles pudessem entender a mensagem que o Senhor queria falar. O Senhor Jesus, como sempre, muito didático, né? Muito pedagógico, explicando ali certinho, olha, é isso, o Evangelho, eu sempre falo isso, que o Evangelho ele é muito simples, né? A gente que complica muitas vezes, porque o Senhor ele sempre falava por parábolas, por exemplos fáceis do nosso cotidiano para que a gente possa entender. E não diferente em Laodiceia, o Senhor fez dessa mesma forma. Laodiceia significa Laos, que é povo,
e de Caios, que é justiça, ou justiça do povo, era o nome dessa cidade. Era uma cidade, gente, muito, muito rica. Para vocês terem uma ideia, em 62 depois de Cristo, essa cidade ela foi destruída por um terremoto. E pasmem, eles reconstruíram essa cidade sem ajuda alguma do imperador, sem ajuda alguma do governo. Ela foi reerguida pelos próprios moradores ali daquela cidade, de tão abastados, de tão ricos que eles eram. Eles não precisavam de nada, eles não tinham necessidade. Imagina hoje se acontece um desastre desse, um terremoto aqui, destrói São Vicente. Já pensou a cidade ser reconstruída por nós, os próprios moradores? Será que a gente ia ter dinheiro suficiente para bancar tudo isso? Com certeza não, né? A gente ia precisar de verba do governo e tudo mais. Mas Laodiceia não. Eles tinham dinheiro, era uma cidade rica. Lá havia uma escola de medicina e eles eram especialistas em oftalmologia. Nessa cidade, né, tinha essa escola, eles produziam um colírio muito famoso que servia para a cura das pessoas. Além disso, eles tinham um engenhoso sistema bancário e eles fabricavam uma excelente lã. Lá tinha muitas indústrias de tecido e eles produziam uma lã negra, que era muito cara, né? E os historiadores contam ali que essa lã era muito famosa, era a moda da época. Se hoje a gente fala em moda, fala em Paris, fala em Milão, naquela época para você falar em moda era Laodiceia e Roma. Então a lã que eles produziam era uma lã caríssima e era a sensação ali da época. Outra curiosidade eram as águas, né? As águas de Laodiceia, alguns historiadores explicam também que elas vinham de um aqueduto muito distante, né? E tinha uma fonte fria e uma fonte quente, e que era muito longo o trajeto para a água chegar até a cidade, e a água que vinha da fonte quente, ela ia se esfriando, e a água que vinha da fonte fria, ela ia esquentando no meio do caminho, e essa água chegava morna até a cidade. Outros arqueólogos também falam que ali a cidade fica numa região de águas termais, então que a água da cidade ali propriamente dita já era morna. E outra curiosidade é que eles tinham um problema muito grande no abastecimento de água, e essa água que chegava até eles era uma água morna. E ali o Senhor Jesus começa a falar com a igreja de Laodiceia, e como sempre, Jesus ele se revela a cada igreja com algumas características, e nessa ele fala, olha, essas coisas diz o amém. O que significa isso, o amém? O que significa amém? Assim seja em verdade. É uma confirmação, fala de um Senhor firme, imutável. Fala o amém, a testemunha fiel e verdadeira. O seu veredito é justo e honesto. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira da criação. Ele é o princípio da criação de Deus. Aqui quem está falando é aquele que tem o poder de julgar, aquele que conhece os sentimentos, aquele que conhece os pensamentos. Mais uma vez, em mais uma carta, Jesus se apresenta como aquele que tem todo o poder, aquele que vê, que conhece todas as coisas. Ele é isento de qualquer erro, ele é o único que é apto para julgar. E é assim que Jesus ele se apresenta a essa igreja aqui de Laodiceia. E aí vem a exortação, onde o Senhor começa aqui, olha, conheço as tuas obras, mais uma vez, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. O que o Senhor Jesus ele quer dizer ali? Quando essa água chegava na cidade, né, seja por um pensamento ou por outro, dessa água que chegava morna até a cidade. Então, funcionava assim, a água quente seria para banho ali, para o pessoal fazer a higiene pessoal. E a água fria que seria para o consumo. Se essa água chegava até a cidade morna, ela não servia nem para uma coisa e nem para outra. E até quem já visitou a cidade, né, até eu vi um vídeo do arqueólogo falando que ele estava hospedado e pela região ter águas termais, até a água que sai da torneira ela sai morna. E na hora de você escovar o dente aquilo causa uma ânsia em você, aquela água morna, um pouco salgada. Então era algo peculiar ali naquela cidade. E o Senhor falou, olha, você não é frio e nem quente, você é morno.
estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que o Senhor Jesus queria dizer àquela igreja ali sobre a indiferença espiritual que aqueles cristãos tinham? Aquela igreja era uma igreja rica, era uma igreja que tinha cura, era uma igreja que produzia, né, uma cidade que produzia vestimenta para todos, mas apesar de toda a sua riqueza, eles não tinham a verdadeira riqueza. Eles, aos olhos dos outros, aquela cidade, aquela igreja era muito rica, mas na verdade eles não eram ricos, eles estavam num estado de pobreza espiritual. Eles forneciam a cura ali para os olhos de muitas pessoas, mas aquela igreja estava cega espiritualmente. Eles forneciam roupas, eles forneciam moda, mas eles estavam espiritualmente nus. E aqui o Senhor fala, olha, além de tudo isso, vocês não são nem quentes e nem frios, vocês são mornos. É a indecisão. Como será que nós também podemos refletir isso na nossa vida? Será que realmente a gente está disposto a servir a Deus ou a gente está cocheando entre dois pensamentos? Será que a gente está 100% com Jesus, 100% numa vida com o Senhor? Ou a gente está meio lá, meio cá? A gente está com um pé no mundo, um pé na igreja, como a gente escuta muito, né? Escutava ou escuta até hoje. Como está a minha vida? Como está a sua vida? Né? Como eu sempre falo, as cartas às igrejas, elas servem também para a gente refletir acerca da nossa condição espiritual. E um cristão morno é aquele que vive indeciso, ele não está nem vivo, ele não está morto. Ele está ali precisando tomar um posicionamento, a falta de posicionamento espiritual, como eu falei aqui no começo do vídeo. O que adianta a gente falar que a gente é crente se chegar diante de pessoas que não conhecem ao Senhor, sermos questionados e a gente nunca pegou a Bíblia para ler? Se a gente dá o play num vídeo e logo desliga no estudo da escola dominical, será que a gente não está cocheando entre dois pensamentos? Será que a gente está tendo um posicionamento? Será que a gente tem buscado? Será que a gente tem assistido aos cultos, às palavras do culto de ensino, do culto de domingo, enfim? Será que a gente tem prestado atenção naquilo que o Senhor incessantemente tem falado conosco? Qual que é o teu posicionamento espiritual hoje, como cristão? Como eu falei, não adianta a gente ser cristão de boca, ser cristão de aparência, mas alguém faz uma pergunta de repente para você do Antigo Testamento. Uma coisa é a gente ler e esquecer uma coisa ou outra, mas aí alguém questiona tal, poxa, não sei. Nasci na igreja, não sei responder uma pergunta. Nasci na igreja ou me converti, mas não me interesso em buscar a palavra de Deus, não me interesso em estudar a palavra de Deus. É válido isso? Não que a sua fé seja colocada à prova, mas o que eu quero te chamar a tua atenção nesse dia, nessa aula, é que como que é a tua vida como cristão? Você é indeciso? Né? Na hora que alguém pede uma opinião para você sobre um assunto aí polêmico, qual que é a tua opinião? É cristã ou não cristã? Será que você defende o Senhor e a sua palavra ou você ainda fica com aquele pezinho? Não, mas eu acho, olha, chega, gente, é hora de acordar, é hora da gente despertar do sono, é hora da gente se levantar como igreja e estudar a palavra do Senhor e procurar as coisas que são do alto e não as que são da terra. Né? Então, tem um posicionamento espiritual diante do Senhor. E aqui, além das águas, né? Aí o Senhor vem e fala assim para eles, olha, vocês falam, estou rico e abastado, não preciso de coisa nenhuma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É aquilo que eu já falei. A cidade produzia, né, o pó frígio que era para fabricar o colírio. E eles tinham muitas riquezas, mas eles eram pobres espiritualmente. Produziam cura, mas eram cegos espirituais. Produziam roupas, mas estavam nus. A esperança para aquele que está frio, né? Porque o Senhor falou, olha, quem dera que vocês fossem frios ou quentes. Por quê? Porque aquele que está frio, há nele uma esperança de ser vivificado pelo Evangelho de Cristo.
né? Ou você é quente, um cristão fervoroso, ou você está totalmente morto, mas o morto o Senhor ressuscita, do morto o Senhor ele transforma, ele faz de novo. Mas e aquele que não quer? É aquele que está no meio, é aquele que nem quer ser morto ali, mas também não quer o compromisso, não quer ser fervoroso no espírito, não quer buscar Deus. E ali o Senhor fala, olha, arrepende-te, né? Então essa expressão que o Senhor traz aqui, olha, pobre, cego e nu, é totalmente em oposição à realidade daquela cidade e à realidade daquela igreja. Então é muito interessante porque o Senhor traz coisas que estavam acontecendo ali. E qual que é o conselho do Senhor? Olha, eu aconselho que vocês comprem ouro de mim, ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Aí eles podiam pensar, nossa, mas nós somos ricos, nós não temos falta de nada. Como que o Senhor Jesus vem e fala, olha, comprem ouro porque vocês são pobres espiritualmente. E aqui o Senhor continua, comprem vestiduras brancas para te vestires. Não a lã negra que eles produziam em oposição ali, aquela lã negra que tinha em abundância naquela cidade. O Senhor Jesus fala, olha, se vistam com as vestiduras brancas, que significa o quê? Santificação. O ouro é a riqueza espiritual que estava em falta naquela igreja. E as vestes brancas, a santificação que também estava em falta ali. E colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Mais uma vez aqui fica claro que eles estavam cegos espiritualmente. Eles precisavam de cura espiritual. E ali o Senhor tem, como sempre, uma promessa e uma dica, né, para aquela igreja. Olha, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Quantos não gostam de ser disciplinados e repreendidos, principalmente pelo Senhor. Mas que privilégio é nós sermos repreendidos pelo Senhor. Porque o Senhor, e no Senhor, há vida, a salvação. Então, quando o Senhor nos repreende, poxa, que bom que o Senhor mostrou a minha realidade para que eu possa me arrepender e voltar ao caminho certo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É o que eu estou falando aqui, nós precisamos ter zelo com as coisas do Senhor. Zelo com a nossa vida espiritual. A gente não pode deixar o barco andar de qualquer forma, principalmente nessa quarentena. A gente precisa se posicionar, como eu falei aqui em aulas passadas, nós precisamos nos esforçar, porque estamos em casa agora, gradativamente voltando, né, a quem não estava trabalhando ou quem não estava indo na igreja, nós vamos retomando aos poucos as nossas atividades, mas e o que ficou para trás? Será que depois dessa quarentena fomos aprovados aí como cristãos 100% ou a gente está meio morno, meio caindo? Qual que é o nosso posicionamento hoje diante do Senhor? E a palavra repreensão, né? A repreensão do amigo é melhor que o sorriso do inimigo. E às vezes a gente está no erro, está ali no pecado, e as pessoas ao nosso redor, que se dizem nossos amigos, apoiando tudo aquilo que a gente está fazendo. Não, você está certo, com esse negócio de igreja, isso daí, ó, é velho, não cai nessa não. Não, gente, o Senhor, Ele tem algo novo para nós. E o Senhor tem algo muito maior do que qualquer coisa que tenha nessa vida, que é a vida eterna, que é a promessa que o Senhor Jesus ele faz aqui. Continuando aqui nos versículos, eis que estou à porta e bato. O Senhor, Jesus estava do lado de fora daquela igreja e ele queria entrar. Olha, eu estou chamando a atenção de vocês, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cear significa o quê? A comunhão com Deus. Mais para frente, ao vencedor dali sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Assentar-se no trono significa o quê? Reinar com Jesus. Nós precisamos realmente, para finalizar, nos posicionar espiritualmente. Que a gente possa ser fervoroso e não frio. Que você não seja cego espiritual, mas que você veja que o Senhor ele quer abrir os teus olhos espirituais
para ver a realidade da tua condição e para ver quão grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. E mais do que isso, será que você pode ver que um dia você era cego, mas que agora você vê, que agora você vê o Senhor, que os teus olhos possam ser abertos nesse dia, que o Senhor ele possa se revelar a você como nunca antes se revelou e que você veja a graça maravilhosa que nos alcançou, a graça que nos salvou, que nós éramos cegos sim, mas que agora nós vemos e que agora os nossos olhos veem o Senhor, veio o Senhor de amor que se entregou por nós ali naquela cruz. Será que você pode ver esse amor nos olhos de Jesus ali se entregando por mim e por você? Ele bate a nossa porta, Ele quer nos dar vestes brancas e quer nos fazer vencedores para que um dia nós possamos reinar com Ele, nós possamos nos assentar ali com Ele, estar no céu, né? E em nome de Jesus, que essa palavra ela fique gravada no nosso coração e que a gente seja, muitos falam que essas igrejas, né, as 7 cartas, são 7 épocas da igreja na Terra e que a igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos tempos, né? Não são teorias, mas são suposições, mas que a gente possa pensar realmente no contexto de igreja, corpo de Cristo, todo mundo, mas que nós, como está nós, como Laodiceia, como que é a minha condição, a tua condição, e sim a condição da igreja como um todo, mas que a gente possa ali, comprar o ouro do Senhor, comprar vestes brancas, comprar o colírio do Senhor, para que nós possamos ver da nossa condição de cegos a enxergarmos o que realmente está diante dos nossos olhos. Amém? Que nós estamos nos últimos tempos e precisamos nos preparar para nos encontrar com o Senhor. Amém? Fique com essa palavra gravada no teu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus.